Olá, leitoras! Como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui de volta com os vídeos, agora com um novo livro, o Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Acredito que muitas de vocês que estão vendo o vídeo agora já tenham lido o guia de leitura e já tenham tido um panorama da obra. O que ela traz para nós, em que nós poderemos ser abençoadas a partir de uma obra tão diferente e como ela pode falar aos nossos corações. Não só como esposas, não só como cristãs, mas como mulheres, como pessoas que querem crescer intelectualmente, aprender um pouco mais através dos livros, através da literatura em si. Então vamos lá. Vou tentar gravar esse vídeo para falar sobre os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 da primeira parte. Se começar a ficar muito longo, eu vou parar e reiniciar um próximo capítulo, o terceiro ou o quarto, num segundo vídeo. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o capítulo 1, os capítulos não têm nome, né, em Madame Bovary. Ele dividiu o livro em 3 partes e a primeira parte tem 9 capítulos. Então nós vamos falar sobre um pouco mais da metade dessa primeira parte. Nós vamos até o capítulo 5. E aí começa a apresentação de Charles. Isso é muito engraçado, porque embora o livro se chame Madame Bovary, o que já nos dá a certeza de que Madame Bovary é a protagonista, o livro inicia-se falando de Charles Bovary e não de Emma Bovary, que nós vamos conhecer só no segundo capítulo. Então, isso é interessante de se notar. Por que será que o autor começa a partir de Charles? Porque sem Charles não há Emma. Sem esse marido, não vai existir essa esposa que nós vamos estudar, que nós vamos conhecer. Então, ele começa falando de Charles, começa falando da mediocridade desse rapaz. Antes de tudo, é importante lembrar que o narrador está em primeira pessoa. Ele já começa falando em primeira pessoa. A primeira parte do livro, a primeira frase do livro, já é: estávamos na sala de estudo quando o diretor entrou. Estávamos. O narrador se inclui aqui nessa história. E como eu falei lá no guia, o Mário Vargas Llosa, ele diz que em Madame Bovary há 4 narradores diferentes. Aqui a gente já percebe um, que é o primeiro narrador, o narrador em primeira pessoa. Ainda na primeira parte vai acontecer uma mudança na pessoa que narra. Ele vai deixar a primeira pessoa e passar para a terceira pessoa como um narrador onisciente, como um narrador que não faz parte da história. Aqui nessa versão que eu uso, que é a tradução da professora Fúvia Moreto, ela fala numa nota de rodapé qual é o último momento em que o narrador fala como primeira pessoa. Em outras versões não deve ter essa nota, então fiquem atentas a isso. Quando que a pessoa que narra muda nesse livro? É importante nós nos atentarmos a isso, tá bom? E aí, ele então começa a descrever o Charles. E é muito interessante observar que essa descrição, ela é feita primeiramente a partir do seu chapéu. Lá na página 20 dessa versão aqui, ele descreve o chapéu de Charles. É o primeiro parágrafo da página 20. Na minha versão começa assim: porém, ou porque não tivesse notado a manobra, ou porque não tivesse ousado submeter-se a ela, o novato mantinha ainda o boné sobre os joelhos quando a prece já terminara. Era uma daquelas peças compósitas onde se encontram elementos da barretina de pele, da chapska, do chapéu redondo, do boné de lontra ou do gorro de algodão. Uma dessas pobres coisas, enfim, cuja feiura muda tem profundidade de expressão como o rosto de um imbecil. Ovoide, cheio de barbatanas, começava por 3 rolos circulares. Depois alternavam-se, separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo e de pele de coelho. Vinha em seguida uma espécie de saco que acabava em um polígono cartonado, coberto por um bordado de soutache complicado e de onde pendia, como uma borla na extremidade um longo cordão fino demais, um pequeno manípulo de fios de ouro. Era novo. A pala brilhava. Olha só, ele faz uma descrição perfeita de um boné, de um chapéu, mas num tom de chacota, porque era um boné feio, porque era um boné que não combinava, que era fora de moda, que era de gente pobre e de gente medíocre. E a partir desse boné,
o autor, ele descreve não só Charles Bovary como grande parte de seus personagens. Um objeto que não tem nobreza, um objeto que não traz nele nada que faça com que seu dono brilhe, com que seu dono seja... que chame a atenção de seu dono, muito pelo contrário. Ele é um boné que faz parte do seu dono, né? Desprezível, é menosprezado, é realmente medíocre. E aqui nesse primeiro capítulo a gente já conhece o Charles desde o início, que é uma pessoa assim. É aquela pessoa que não fede nem cheira, digamos assim. Alguém que não brilha, alguém que não é visto, alguém que simplesmente segue e faz aquilo que lhe é mandado. A gente vê o pai e a mãe dele. O narrador, ele nos conta quem são os pais de Charles. Então a gente tem um pai invejoso, preguiçoso, devasso e vitimista. Porque ele acha que o mundo o odeia e ele aos 45 anos se tranca dentro de casa, trata mal a mulher, odeia tudo e todos, é ressentido do mundo. E a mãe? Quem é a mãe desse Charles Bovary? Ela, por seu lado, é também uma mulher ressentida, mal amada, ambiciosa e nécia. Ela tem muito ressentimento do marido que nunca a tratou bem, ela muito apaixonada por ele, ele sempre a traiu, ele sempre foi um homem que viveu fora de casa bebendo, então ela é ressentida disso. Ela faz disso um grande problema, ela não resolve isso, mas ela vive ensimesmada e emburrecida, aborrecida por causa de tudo que ela viveu, por ter sido muito mal amada. E ela tem grandes ambições que ela resolve colocar em cima do filho. Então, as ambições que ela não conquistou, ela decide que quem as conquistará será Charles, seu filho único. Além disso, ela é também nécia, ela é burra, ela não tem nenhum tipo de sabedoria na maneira de lidar com esse marido difícil e de lidar com o filho único que ela tem. A forma como ela age com esse filho é uma forma de super proteção. Ela se tornou uma mãe super protetora, o que fez daquele filho já frágil uma pessoa ainda mais frágil e uma pessoa medíocre, sem grandes atributos. A maneira de Charles agir, a forma de ser de Charles tem muito da sua mãe e do seu pai, obviamente. Especialmente dessa mãe, que quis super proteger o filho, que desenhou para ele um futuro grandioso, ainda que as circunstâncias dela mostrassem que um futuro tão grandioso seria algo difícil de ser alcançado. Até poderia ter sido alcançado com muito trabalho e com um filho autônomo, mas ela não cria esse filho autônomo. Ela dá para o Charles as ferramentas que ela deveria e as que não deveria. E ele se torna um pau-mandado. Um homem, quando ele cresce, né, um adolescente, quando ele entra na escola, que não sabe o que é a vida, não sabe lidar com nada por causa dessa mãe superprotetora. O pai, por seu lado, até tentou trazer algum tipo de independência para o menino, enquanto ele era criança, mas também da maneira errada. Ele queria que o menino andasse pelado, nu, ele queria que ele lutasse, que ele fosse corajoso, tá até aqui na 21. Contudo, sob a saraivada de castigos, não é aqui não, desculpa, é na página, anotei, na 23. Fazia-o dormir sem aquecimento, ensinava-o a beber grandes tragadas de rum e a insultar as procissões. Porém, naturalmente tranquilo, o pequeno respondia com dificuldade a esses esforços. Ele era um menino frágil, ele tinha o seu jeito de ser. Eu desconfio que Charles fosse fleumático, e um fleumático que só ficou com os defeitos desse temperamento. Um fleumático cujos atributos bons desse temperamento não foram desenvolvidos justamente por causa do pai e da mãe que ele teve. E aí ele é um menino retraído, ele é um menino, tá aqui ó, tranquilo, naturalmente tranquilo. E o pai queria levar ele pra vida selvagem, pra ser corajoso. Isso me lembrou até, não sei se vocês assistiram The Crown, a maneira como o pai do príncipe Charles da Inglaterra, inclusive são charás, o tratou enquanto ele era criança. Porque o príncipe Philip, que é o esposo da rainha Elizabeth, ele sempre foi um macho alfa, um homem muito viril, ele era militar, né? Ele era da marinha.
inglesa. Então, ele queria que o filho dele estudasse na mesma escola que ele estudou, num internato que era muito puxado, os professores eram muito rígidos, e o Charles foi. Mas ele era um menino sensível. Ele era um menino que gostava de teatro, por exemplo, que gostava de poesia, que gostava de leitura, e ele sofreu muito por causa dessa maneira de agir do pai, que queria que ele fosse criado como ele foi, como ele, Philip, foi. Com muita... com uma vida dura, com uma vida em que ele teria que ter embates muito fortes para se tornar um homem. E o temperamento das pessoas, ele precisa ser levado em consideração na maneira de educar essas pessoas. Então, essa parte aqui do Charles Bovary me lembra muito o Príncipe Charles e o seu pai. Eu acho que isso está lá na primeira temporada de The Crown. Para quem não assistiu, é uma série que ela inteira vale muito, muito a pena. Só um parêntesezinho aqui. Então, foi assim que cresceu esse menino, né? Nessa briga dentro de casa entre o pai e a mãe, e ele absolutamente alheio a tudo, indolente, sendo mimado por eles, cada um à sua maneira. E foi estudar com o padre, que ele aprendeu latim aos trancos e barrancos. Era um menino que não contestava absolutamente nada. Ele vai para a escola com dificuldade, chega lá e também não entende nada, mas é obediente, quer fazer as coisas certinhas, embora ele não consiga aprender, ainda deveria existir nele um déficit intelectual, que ninguém percebeu, que a mãe passou por cima, porque os devaneios dela de grandeza eram muito maiores do que a realidade. Então aqui a gente já vê uma personagem, antes de Emma existir, que já tem devaneios que ultrapassam a realidade verdadeira. Então, o Charles é um rapaz comum, mediano, sem destaque. Até coloquei lá na página 25 para ler. Quando ele já está na escola de medicina, nada compreendeu de tudo aquilo. Não aprendia nada. Contudo, estudava. Possuía anotações encadernadas, assistia a todos os cursos, não perdia uma única consulta. Cumpria sua pequena tarefa cotidiana à maneira de um cavalo de picadeiro que gira sobre si mesmo com os olhos vendados, ignorando o trabalho que macera. É digno de pena esse rapaz, né? Ele não aprendia nada, ele não percebia que não aprendia e ainda assim se esforçava e estava ali, não aparecia uma boa alma para dizer para ele que talvez ele estivesse exercendo a sua vocação, talvez ali não fosse o seu lugar. Aí ele reprova, né, na primeira prova para se tornar um profissional de saúde. Na verdade, o Charles não é um médico, né? Ele é um agente de saúde. É algo inferior à medicina, mas ele é chamado de doutor, a gente vai ver mais lá na frente, por respeito, mas ele é um oficial de saúde, ele não é exatamente um médico. E aí, ele é reprovado na primeira prova, e essa mãe superprotetora fala que a culpa foi dos professores, que tá tudo bem, encobre isso do pai, que não gostaria de ouvir isso, né, que o filho foi reprovado, mas ele passa na segunda prova porque estudou muito, mas simplesmente decorou, né, não que decorar seja ruim, né, na educação clássica a gente dá muito valor à memorização, mas especialmente na fase da gramática. Aqui ele já tá lá na frente, né, trata-se da faculdade, da universidade, tá até escrito aqui, ó. Charles pôs-se então novamente ao trabalho e preparou sem interrupção as matérias de seu exame, cujas questões aprendeu antecipadamente de cor. Então ele aprendeu cada questão, ele decorou cada pergunta, foi lá e respondeu. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Era realmente uma pessoa também nécia, tola, medíocre, cheia de problemas, de dificuldades, que não sabia sequer dar um passo sozinho. E ele se acostuma tanto a isso que ele permite até que a mãe dele escolha o lugar onde ele vai trabalhar e com quem ele vai se casar. Ela descobre que uma cidadezinha chamada Tostes está com um médico velho, está quase morrendo. Ela fica vigiando a morte desse médico para que o filho vá no lugar dele. E ele vai, né? O que mandam, Charles faz. E aí depois ela escolhe também a esposa desse filho. É uma viúva rica, uma viúva herdeira, muito mais velha que ele, muito provavelmente, e ele casa. Ele não faz o menor questionamento. O que a mãe faz, o que a mãe manda, Charles faz, como uma criança. Ele não cresceu, e ele casa-se então com essa viúva, e eles vão morar em Tostes. Então esse é o primeiro capítulo de Madame Bovary, que a gente fala apenas sobre Charles Bovary. Depois do segundo capítulo, finalmente Emma aparece, né? A nossa protagonista. Emma Rouault aqui, ela ainda é solteira. Charles a conhece um dia em que ele é chamado
para ver a perna do pai dela. Parece que o pai tinha quebrado a perna e ele vai até lá como médico para tratar esse ferimento e conhece essa moça, a filha do Sr. Rouault. Charles ainda estava casado com a viúva. E ele vai e ela parece misteriosa, né? Uma figura diferente. Nos parece que Emma é muito sensual. Em momento algum o narrador chama a bonita, né? No início ele fala sobre as unhas, as mãos e os olhos dela, ele faz essa descrição. Mas nós inferimos beleza a partir daí, é algo muito sutil. Nos parece que é sim uma mulher bonita, mas ele não fala isso em momento algum. Ele fala que Charles não achou as mãos dela muito bonitas, mas que ele fica encantado com a brancura das suas unhas. Fala sobre os olhos, sobre os cílios grandes, os olhos que são castanhos, mas parecem pretos justamente por causa dos cílios. A forma como ela olha para o seu interlocutor, tá tudo muito bem descrito. E assim nós conhecemos Emma, na quinta do seu pai, que é também muito bem descrita, logo no início do capítulo. E aí o Charles, ele quer instintivamente ficar voltando lá. Ainda que ele não necessite para olhar o seu doente, ele quer voltar. E ele é tão limitado, Charles, que ele nem percebe o porquê do grande desejo do coração dele de voltar àquele lugar. Ele não sabe por quê. Ele volta instintivamente, né? Ele é muito estúpido. Ele é tão estúpido que ele não é capaz de fazer uma reflexão interior. Charles é aquela pessoa que vive como um bicho. Ele acorda, tem que fazer o que tem que ser feito, come, dorme, acorda, faz o que tem que ser feito, dorme. Quantas pessoas existem assim nos nossos dias? Né? Ele não é capaz de... Parece que Charles ainda é pior do que a gente tá acostumado a ver, né? Ele não é capaz de fazer uma reflexão interior, de perceber que o que o atrai naquele lugar é justamente a moça, a tal da Emma Bovary. O narrador até nos diz isso, lá no início da 31. Quanto a Charles, não procurou ele perguntar-se por que vinha aos Bertaux com prazer. Se tivesse pensado no fato, teria sem dúvida atribuído seu zelo à gravidade do caso ou talvez ao proveito que dele esperava. Ele não era capaz de perceber, mesmo se ele tivesse refletido sobre esse fato, ele não seria capaz de perceber que o que o levava até ali era a moça, era a presença da moça. Se ele tivesse pensado sobre isso, ele teria dito a si mesmo que é porque é da gravidade do caso, porque ele é muito apegado aos seus pacientes, que ele tem uma preocupação muito grande com eles. Ele sequer seria capaz de perceber, ainda que ele fizesse uma reflexão a respeito disso, ele não sabia por que ele tinha tanta vontade de ir lá. E deixa eu ver aqui. Já a viúva, que agora é a senhora Bovary, né? A senhora Bovary, esposa do Charles Bovary, ela começa a ficar enciumada com essas visitas quando ela descobre que o Sr. Rouault tem uma filha solteira. E aí ela apronta um escândalo, ela proíbe o Charles de voltar lá. E aí eu percebo aqui que foi ela então que fez com que ele percebesse que ele tinha algum interesse naquela jovem moça que morava naquela quinta. Então ele internamente ele pensa assim, já que eu tô proibido de ir lá, eu estou liberado para amá-la. Então aí ele percebe que o que o atraía à quinta era de fato a moça. E foi a própria mulher dele que abriu os olhos dele para isso, que nem isso ele tinha percebido. E aí ele começa então a frequentar, ele para de frequentar a quinta porque a esposa proibiu. E aqui no final do capítulo 2, o narrador ainda nos conta das visitas da mãe dele à casa dele, né, em Tostes, a casa dele de casado. Coitado desse moço, ele já era um nécio, um estúpido, um medíocre, né, um médico, um oficial de saúde que nem sabia o que estava fazendo, casou-se porque a mãe mandou e ainda era obrigado a ser mandado pela mãe e pela mulher, porque ele, depois de casado, a mãe ainda mandava nele. Tem um capítulo aqui, um parágrafo aqui que eu fico com dó dele, lá na 32. A mãe de Charles vinha vê-los de tempos em tempos, mas ao final de alguns dias, a nora parecia afiar nela sua lâmina, e então, como duas facas, punham-se a escarificá-lo com suas reflexões e suas observações. Ele não deveria comer tanto. Por que oferecer sempre uma bebida a qualquer visita? Que teimosia em não usar roupa de baixo de flanela? Como se ele fosse um menininho, né? Como se ele fosse filho delas duas. Aí eu me lembrei daquele versículo de Provérbios
que diz assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes, né? Duas mulheres rixosas na vida dele. Já não era fácil ser Charles. Com uma mãe e uma mulher dessa, coitado desse moço, né? Então, ele vai vivendo assim, um dia depois do outro, até que se descobre que a viúva não era tão rica assim, que a herança que tinha ficado para ela já tinha sido gasta, e ela morre. Pra sorte de Charles. Será que é pra sorte? A gente então fica sabendo que ela morre. De repente, a mulher morreu. Ah, meu Deus, deu um suspiro e desmaiou. Estava morta. Que assombro. Então agora Charles está viúvo, livre para cortejar Emma Bovary. E é isso que ele faz. Muito vagarosamente, com muita dificuldade, mas é isso que ele faz. Então o capítulo 3 começa com o pai Rouault, o pai da Emma, indo até a casa do Charles, fazer uma visita de cortesia, porque ele tinha ficado viúvo, eles conversam e tal. E aí ele volta a frequentar a quinta, agora liberado para isso, já que ele agora não tem mais compromisso com mulher nenhuma. Ele é um homem viúvo. E aqui na página 29, na página 30... Ai, gente, que isso? Deixa eu ver aqui. Página 34, desculpem. Tem um trecho que é muito... todas as vezes que eu li e até assisti um vídeo do Rodrigo Gurgel, quando ele fala sobre Madame Bovary, é um trecho que ele destaca. E eu quero destacar aqui com vocês, eu vou ler. Na página 34, penúltimo parágrafo. Segundo a moda do campo, ela propôs-lhe tomar alguma coisa, Emma, para Charles numa visita que ele fez à quinta. Ele recusou. Ela insistiu e, enfim, perguntou-lhe, rindo, se queria tomar com ela um copo de licor. Foi, pois, buscar no armário uma garrafa de curaçao. Tomou 2 copos pequenos, encheu um até a borda, serviu só um pouco no outro e, após ter brindado, levou-o à boca. Como estava quase vazio, ela inclinava-se para trás para beber e, com a cabeça deitada, avançando os lábios, com o pescoço retesado, ria por nada sentir, enquanto, passando a ponta da língua entre os dentes finos, lambia aos poucos o fundo do copo. Aqui a gente percebe a voluptuosidade de Emma, uma grande volúpia, uma sensualidade que ainda estava muito escondida, mas a maneira como ela pende o pescoço para trás e tenta beber o licor, passando a língua pelo copo, aqui de forma muito sutil, o autor quer demonstrar a sensualidade dessa personagem. E não foi a primeira vez que ele fez isso lá na 29, quando o Charles começou a visitar a quinta. Tem uma parte aqui que no final de um dos parágrafos diz assim: como demorava a encontrar seu estojo, seu pai impacientou-se. Ela não respondeu nada, mas ao costurar, picava os dedos que levava em seguida à boca para chupá-los. É normal, né? As mulheres às vezes estão costurando, pica o dedo. Só que a maneira como isso é colocado aqui, né? Por que falar isso? Que ela picava os dedos e levava-os à boca para chupar. Isso aqui também é um sinal da sensualidade da personagem. Depois, na página 30 também, tem uma parte que demonstra um pouco disso. E pôs-se a procurar sobre a cama, atrás das portas, debaixo das cadeiras. Ele caíra no chão entre os sacos e a parede. A senhorita Emma percebeu-o. Inclinou-se sobre os sacos de trigo. Charles, por galanteria, precipitou-se, e quando alongava também o braço no mesmo movimento, sentiu seu peito roçar o dorso da jovem curvada debaixo dele. Ela endireitou-se muito corada e olhou-o por sobre o ombro, entregando-lhe o vergalho. Isso aqui é quando o chicote do Charles tinha desaparecido e ela ajudou ele a procurar. Aqui também a gente percebe voluptuosidade na cena. A forma como a Emma vai procurar esse chicote, a forma como ela olha para o Charles. Olhou-o por sobre o ombro, entregando-lhe o vergalho. Eles se encostam sem querer. Então a gente começa a perceber sutilmente aqui a sensualidade dessa personagem. A gente começa a perceber aqui toda a sutilidade de Flaubert para colocar o que ele quer que seja visto por nós. E ainda que a pessoa leia isso aqui sem prestar atenção,
isso fica marcado para ela de alguma forma, ela não sabe por quê, mas ela já entende essa personagem como uma personagem bela e sensual. E aqui a gente percebe um pouquinho por quê, porque ele vai salpicando essas informações para nós. Depois, aqui estamos ainda no capítulo 3, né? Aí o Charles então volta a frequentar a quinta, agora ele está realmente apaixonado, ele já sabe disso, e ele decide que vai pedir Amy em casamento, mas nunca cria coragem, né? Ele, como esse personagem nulo que ele é, essa pessoa nula que ele não tem coragem de pedir a moça em casamento. Todos os dias ele pensa nisso e depois muda de ideia, tá lá na 35. Final da 35, penúltimo parágrafo. Pensando que finalmente não se arriscava nada, Charles prometeu a si mesmo fazer o pedido quando se apresentasse a ocasião. Mas cada vez que ela se apresentava, o medo de não encontrar palavras convenientes fechava-lhe os lábios. Então, quantas vezes será que ele tentou fazer esse pedido de casamento e não teve coragem devido à sua covardia? E aqui eu tô batendo muito no Charles, né, gente? Mas saibam vocês que eu tenho uma simpatia por ele. Nós não temos que ficar julgando esses personagens o tempo inteiro. Nós faremos isso porque nós temos um objetivo de nos tornarmos esposas e pessoas virtuosas. Mas nós também temos que enxergar qualidades desses personagens. E aos poucos, lá na frente, a gente vai enxergar algumas qualidades de Charles. Uma delas é que ele é um homem honesto. Isso já é bom. Estupidez não é pecado, né? Mas é algo que realmente incomoda quem lê e imagina quem convivesse com ele. Não sei como que a Emma não percebeu nada disso. Ela não percebeu porque não conviveu. E casou-se, imaginando que viveria um conto de fadas. Mas aí, antes da gente chegar no casamento, vamos falar aqui sobre essa covardia dele em impedir Emma em casamento. Se não fosse o empurrãozinho do sogro, talvez isso não tivesse saído. Né? O pai Rouault já estava doido para mandar aquela filha embora. O Charles doido para casar com ela. O narrador nos disse que o pai Rouault pensou assim, ele não é o que eu sonhava, não é bem o que eu queria, ele é meio magricela, parece que ele é meio bobo, mas é melhor ele do que ninguém. Ela tá aqui no meio do mato, quem vai vir querer casar com essa menina, apesar dela ser bonita, apesar dela gostar de ler, dela ter muitos atributos, dela ser muito prendada, aqui onde ela está vai ser difícil dela encontrar o marido, então que seja esse mesmo. E aí, o Charles começa a balbuciar, né? Mestre Rouault, murmurou. Gostaria de dizer-lhe alguma coisa, morrendo de medo, né? De pedir a mão da moça em casamento. Muito acovardado. Detiveram-se. Charles calava-se. Não tinha coragem de continuar. Ora, conte-me sua história. Será que já não sei tudo? Disse o pai Rouault, se rindo suavemente. Pai Rouault, balbuciou Charles. Quanto a mim, nada peço de melhor, continuou o lavrador. Embora, sem dúvida, a pequena pense como eu, é preciso, contudo, perguntar-lhe sua opinião. Então, olha só, ele não pediu ela em casamento, né? Ele não teve coragem, ele só começou, eu preciso te falar uma coisa e tal. Aí o pai da menina falou assim, não, eu já sei do que se trata, vou conversar com ela primeiro, vamos ver se ela quer. E aí a gente resolve isso. Então, se não fosse pelo sogro, provavelmente até hoje Charles estava lá, pensando em pedir Amy em casamento. E aí, acontece que ela aceita, e o casamento é marcado. E aí, então, nós temos, no capítulo 4, o casamento de Charles e Emma. Mas é importante também frisar uma outra coisinha. O último parágrafo do capítulo 3 nos diz assim. Deixa eu achar aqui. Nas visitas que... No último parágrafo, não. No final do penúltimo. Nas visitas que Charles fazia à quinta, falava-se dos preparativos do casamento. Perguntava-se em que parte da quinta seria servido o almoço, pensava-se na quantidade de pratos que seriam necessários e quais seriam as entradas, preparação para o casamento. Emma, pelo contrário, teria desejado casar-se à meia-noite, à luz de tochas, mas o pai Rouault nada compreendeu de tudo aquilo. Aqui a gente já começa a perceber as excentricidades de Emma. Olha, ela queria casar-se à meia-noite à luz de tochas. Que ideia é essa? O pai não entendeu nada, claro que ele não permitiu, né? Que menina doida. E a gente começa a entender lá na frente que vocês já perceberam também pelo guia, que ela tirava essas ideias das leituras que ela fazia. E ela lia errado, porque ela achava que ela tinha que ser e que viver como as mocinhas dos livros que ela lia, que ela merecia isso. Então, muito provavelmente foi de algum livro que ela tirou essa ideia aqui excêntrica de se casar meia-noite à luz de tochas, né? Algo que não era normal.
Aí nós temos a descrição do casamento de Emma e Charles no quarto capítulo. É uma descrição minuciosa da festa e daqueles convidados. Convidados também de personalidade fraca, assim como os protagonistas. Nenhum deles nos é mostrado com muitos detalhes, mas a gente percebe isso pelos seus trajes, pela sua forma de agir, que eles foram ali para comer, beber e se divertir, que eles não estavam interessados na bênção do casamento para aqueles noivos, que eles foram ali porque tinha que ir para se divertir, não por serem pessoas simples e pobres, mas por serem gente de espírito fraco mesmo, pessoas que não se interessavam por nada que fosse além daquela vidinha ali, daquilo que eles viviam. E a humildade deles era muito, a forma deles serem era muito diferente da própria Emma, da forma como Emma pensava. Emma era uma mulher cheia de ambições e de sonhos, e a realidade dela era aqueles eram seus parentes, aqueles eram seus amigos, os amigos de seu pai. Tem uma parte que mostra muito a mesquinhez deles na página 40. No antepenúltimo parágrafo tá assim: a noiva suplicara a seu pai que lhe poupassem as brincadeiras usuais. Todavia, um de seus primos, peixeiro, que até levara como presente de núpcias um par de linguados, começava a soprar água pelo buraco da fechadura quando o pai Rouault chegou a tempo para impedi-lo e explicou-lhe que a posição importante de seu genro não permitia tais inconveniências. O primo, contudo, cedeu com dificuldade diante de tais razões. Intimamente acusou o pai Rouault de ser orgulhoso e foi juntar-se num canto a outros 4 ou 5 convidados que, tendo recebido por acaso na mesa os piores pedaços de carne, julgavam ter sido mal recebidos. Cochichavam sobre seu hospedeiro e, em termos capciosos, desejavam sua ruína. Então, olha o tipo de gente que era com quem Emma convivia. Eles estão aqui desdenhando do seu anfitrião, com mimimi, porque me deu um pedaço de carne ruim, o outro, não me deixou brincar, né? São pessoas realmente imaturas, pessoas que não conseguem ver além de si mesmas e do seu mundinho, que ficaram chateadas com coisas pequenas, que ficaram magoadinhas com coisas pequenas. Não é porque eram pessoas simples e pobres, mas era porque eram pessoas com muitos complexos de inferioridade, pessoas com muitos problemas internos e que não percebiam isso. Outra com problema era a sogra da Emma, né? A mãe do Charles, que também ficou com raiva porque ninguém chamou ela para ajudar a escolher os docinhos, ninguém chamou ela para ver o vestido da noiva, e aí ela fica amuada e com raiva. Logo depois desse parágrafo, a senhora Bovary e mãe não abriram a boca durante todo o dia. Não foram consultadas nem sobre o traje da nora, nem sobre a organização do festim. Retirou-se cedo. Outra magoadinha, outra imatura, como os convidados. Então, aqui por esse casamento, pela maneira de ser dessas pessoas, a gente já começa a perceber para que rumo vai esse casamento. Por que esse casamento aconteceu? Aconteceu porque tinha que acontecer, porque aquela moça precisava de um marido, porque aquele moço estava encantado por aquela moça, que ele nunca tinha tido a chance de se apaixonar, porque ele era um pau-mandado da mãe. Então, tudo aqui nos leva para esse ambiente de mediocridade, para esse ambiente de pessoas que só pensam em si, que estão voltadas apenas para os prazeres terrenos, para aquilo que é da carne, para aquilo que é de si mesmo, para aquilo que é subjetivo. Esse é o casamento de Emma. Depois eu quero fazer uma comparação com uma outra festa que o casal vai frequentar daqui a pouquinho, na segunda parte. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso. Finalmente, no capítulo 5, o vídeo nem vai ficar tão grande assim quanto eu pensei, veremos os próximos. Temos, então, o início do casamento de fato, né? Como é que vivem Charles e Emma em Tostes. Charles, absolutamente encantado, apaixonado pela primeira vez na vida, vivendo com a mulher que ele escolheu, uma mulher bonita, jovem, prendada. Ele tá aqui como se tivesse ganhado na loteria, exibindo essa esposa como um troféu, totalmente apaixonado, totalmente bobo por causa dela. Bobo ele já era, né? Mas ele fica boquiaberto com tanta beleza, com tanta sorte que ele teve de casar com essa mulher. E Emma, por sua vez, começa já aqui no início do casamento, no capítulo 5, a entediar-se. O último parágrafo do capítulo 5
nos mostra exatamente quem é Emma e como ela se sente. Antes de casar, ela julgara ter amor. Mas como a felicidade que deveria ter resultado daquele amor não viera, ela deveria ter se enganado, pensava. E Emma procurava saber o que se entendia exatamente na vida pelas palavras felicidade, paixão e embriaguez, que lhe haviam parecido tão belas nos livros. Ela literalmente pensou que viveria um conto de fadas. Ela, como infantil e imatura que era, achava que ia se casar e ia viver feliz para sempre com seu grande amor, que ia ter arrebatamentos. Ela não casou-se apaixonada, né? Ela casou porque era um médico, talvez ele tivesse um futuro para oferecer para ela, foi o primeiro que apareceu, ela precisava se casar e ela pensou que com o casamento ela viveria um grande arrebatamento, ela viveria uma grande paixão, ela viveria uma vida de felicidade, de embriaguez nos lençóis do amor. E nada disso aconteceu. O que aconteceu foi a vida real, o dia a dia, o cotidiano, e isso deixou ela muitíssimo frustrada. Então, nós veremos como será a continuação disso. Quais serão, então, as ações de Emma, as atitudes de Emma, ao perceber que nenhuma vida de casado é um conto de fadas? O que vai acontecer daqui para frente com esse casal tão inusitado que eu apresentei para vocês através desse livro, né, meninas? Espero que vocês gostem, espero que nós tenhamos muito aprendizado a partir de Madame Bovary. Um beijo, até mais!